Sinto-me como aqueles deuses do Olimpo, lá muito distante. Bem, então mais uma vez boa tarde. E como propôs o professor Luís Eduardo, a ideia é agora fazer uma apresentação da proposta de curso intensivo que depois amanhã e depois vamos desenvolver. E portanto agora será uma palestra de apresentação, havendo depois possibilidade para poder interagir convosco. E o interessante é que aquilo que eu vou dizer possa despertar questões, perguntas, e portanto depois se quiserem anotar alguma dúvida que tenham à vontade. Muito bem. Ora bem, então, certamente é a primeira vez que eu ouvi falar deste conceito de culturas em negativo. Ou já tinha ouvido falar. Então, como é que aparece esta proposta de conceito operativo para depois servir como chapéu teórico para produzirmos, levarmos a efeito investigações, pesquisas em várias áreas que possam ser pertinentes para lançar um olhar diferente sobre aquilo que é a história da cultura, a história da sociedade, da política, a sua relação com a religião, com as diferentes instituições, com os géneros. Quando eu falo de géneros, o género feminino, género masculino, etc. Isto surgiu com alguns estudos que eu próprio desenvolvi com outros colegas sobre aquilo que nós chamamos a cultura anti. Já ouviram falar certamente do antissemitismo, do antijesuitismo, do anticlericalismo, do antifeminismo. É-vos familiar esta linguagem ou não? Vamos fazer só uma pergunta para ver o que é que me está a dizer o que é o antissemitismo. Como? Exatamente, muito bem. Eu acho que algumas pessoas não entenderam. Antissemitismo, né? Antissemitismo. Antissemitismo. Aliás, se alguém tiver alguma dúvida, né? É só perguntar. Vocês terão que se adaptar ao ritmo mais acelerado do português europeu. Mas eu estou tentando desacelerar. Muito bem. Então, o que eu gostaria de começar por dizer é o seguinte. A nossa história e a construção da história humana também se faz, em grande medida, por dinamismos de oposição e de negação e de execração, de erradicação de quê? Esses dinamismos de oposição faz-se em relação àquilo que nós consideramos o outro, aquele que pensa, que acredita, que está na sociedade diferente do nós. E este outro, e este nós, pode ser o nós institucional, pode ser o nós religioso, pode ser o nós étnico, pode ser um nós futebolístico, etc, etc. E, portanto, a história humana e a construção da cultura também se faz através não só dos dinamismos de afirmação, mas também através dos dinamismos de negação. E compreender, e esses dinamismos de negação tiveram um papel extraordinário, no sentido de potenciar, muitas vezes, aquilo que é a afirmação de um projeto, de um ideário de homem, de sociedade, até de um regime. Até pensemos, por exemplo, imagine-se os regimes políticos. Por exemplo, a República do Brasil, que sucedeu à monarquia. Sempre que o regime político
que se institui, geralmente através de uma revolução, ou através de um golpe de Estado, etc., e que dá origem a outro, se olharem para a propaganda daquele regime que nasce e que se impõe, a propaganda é muitas vezes marcada fundamentalmente pelo combate àquele regime que se quis substituir. E, por exemplo, em Portugal vai ser muito claro, e penso que aqui também no Brasil. Aqui, quando surgiu a República, em paralelo com o investimento que fez em afirmar o ideário republicano, a ideia de Constituição, de democracia, de eleições, o projeto do homem novo, etc., também perdeu imenso tempo e investiu muito em denegrir aquilo que foi o regime anterior, monárquico. E como dizia um grande pensador francês, disse Michel Serrault, precisamente confirmando isto mesmo, muitas vezes um regime, uma instituição, que quando se afirma, um partido político, já que estamos em era de eleições, em tempo de eleições, muitas vezes investe mais, perde mais tempo em atacar o adversário, em denegrir o adversário, do que em afirmar o seu próprio ideário. E isto faz parte de uma estratégia, que é uma estratégia de caráter propagandístico, de afirmação, mas tem sempre por referência o seu negativo, o outro que se quer eliminar. E esse negativo tem uma função, e uma função que serve muitas vezes à afirmação daquilo que é o ideário positivo que se afirma. E aqui podemos, para perceberem a função do negativo, podemos tomar do tempo das máquinas fotográficas analógicas. Nós produzíamos fotografia através do negativo fotográfico. Não sei se recordam, levava-se o negativo para o laboratório e tratávamos, e só depois de tratarmos o negativo é que surgia o positivo. Mas sem o negativo não se conseguia ter uma fotografia plenamente editada. Assim também, é curioso que a escultura, o negativo, o outro que se ataca, que se repulsa, que se quer até eliminar, tem uma funcionalidade. Há um autor que eu gostava de chamar aqui à colação, que é Umberto Eco. Não sei se já ouviram falar de Umberto Eco. Recentemente ele editou um livro que se chama Construir o Inimigo. E outros ensaios, não sei se foi editado cá no Brasil, mas em Portugal foi editado. Construir o Inimigo. Onde ele fala da absoluta necessidade que o homem tem, que a humanidade tem, que as instituições têm, que as nações têm do inimigo. E ele valoriza e percebe, e tenta dar a perceber a importância do inimigo como elemento fundamental da construção, não só da afirmação, do ponto de vista de imposição, de poder, de capacidade de se impor e estabelecer um campo de domínio, mas também a função do inimigo como construtor de identidade. E isto é absolutamente fundamental. Nós muitas vezes pensamos assim, aparentemente ninguém gosta de ter inimigos. Mas de algum modo muitas vezes temos inimigos. Temos inimigos colegas, temos inimigos, alguns inimigos até que não conhecemos. A vida, são os chamados opositores. Já leram, certamente vocês já leram algum romance. Quem é que aqui já leu um romance? Muito bem. A literatura, portanto, os romances, são construídos. Portanto, o romance tem a sua coluna vertebral, que é o enredo, não é verdade? Que é, no fundo, o desenvolver da ação. Mas depois, nos romances, é fundamental a existência dos chamadas personagens adjuvantes e as oponentes. Este diálogo entre aqueles que, no fundo, fazem a ação e o projeto de ação do protagonista, etc., e aqueles que se opõem. E isso é fundamental, esta interação entre o chamado adjuvante, o protagonista construtor da ação, os protagonistas construtores da ação, e os oponentes é fundamental. Assim acontece de algum modo também na vida das instituições e das pessoas.
Outro exemplo importante, um dado da psicologia fundamental que nos ajuda a perceber a importância do opositor, do outro, do inimigo. Na adolescência, quando é que nós construímos a nossa identidade pessoal? A nossa identidade pessoal é construída muitas vezes na adolescência, após a infância. E muitas vezes como é que se constrói essa identidade? Precisamos nos diferenciar. Por vezes nós afirmamos essa identidade, muitas vezes discordando dos pais, escolhendo os amigos com quem nos identificamos e aqueles com quem nós não nos identificamos, mas precisamos ter sempre alguém que repudiamos, que rejeitamos, que achamos que não é igual a nós ou com quem nós temos que discordar necessariamente e rejeitar para afirmar essa identidade pessoal. E passamos sempre por uma fase em que precisamos de ter aquilo, de circunscrever e definir aquilo que não queremos, para depois afirmar aquilo que nós entendemos que somos. Um exemplo simples, o tipo de música que nós gostamos e aquele que não gostamos, uma forma de vestir, ou de estar, ou de se comportar, que na adolescência afirmamos, muitas vezes discordando ou rejeitando aquilo que os pais nos propõem, etc, etc. Há muitas pequenas escolhas e afirmações que nós fazemos por contraponto a outras propostas que rejeitamos. E temos sempre alguém no horizonte de quem nos queremos diferenciar e que funciona como aquilo que nós chamamos o complexo de espelho. O espelho funciona para nos olharmos, mas também para nos mostrar aquilo que nós não queremos, que rejeitamos. E, portanto, na adolescência há aquilo que nós chamamos o complexo de espelho. Também, na história da cultura, as instituições, os movimentos, os partidos, os regimes, as escolas, as correntes, são muitas vezes marcadas por este complexo de espelho. E que tem sempre um dos espelhos, e às vezes há uma complexidade, um jogo de espelhos, há sempre um espelho negativo. Aquele que nós olhamos para partir, para rejeitar, para combater. E, portanto, a importância, e o Humberto Eco, nesse livro Construir o Inimigo, falava da funcionalidade do inimigo. O inimigo tem uma função, quer na psicologia coletiva, quer na psicologia individual, absolutamente fundamental. Ele até dava como exemplo, a construção contemporânea, moderna e contemporânea, da ideia de nação, das nações. As nações, o Brasil, Portugal, Espanha, França, construíram-se afirmando uma identidade, uma língua, uma aparelhagem simbólica, a bandeira, etc. Mas tudo isso foi também musculado através de várias instituições que afirmaram a sua nação por oposição a outras nações, a outros projetos de nação, afirmando até a superioridade da sua mesma nação. E porquê é que as nações precisam ter um exército? Não só precisam ter um exército militar, isto é, de caráter militar, bélico, para se defender de tentativas que há daqueles com quem se diferenciam territorialmente, culturalmente, etc., para não serem depois assalariados, mas também precisam de exércitos de intelectuais que vão também defender, através do discurso intelectual, aquilo que é a ideia de nação. Muitas vezes por oposição, no vosso caso, isso até acontece nas piadas. Nós temos muitas anedotas que eu saiba de argentinos. Certamente vocês não querem ser iguais aos argentinos, querem ser diferentes. O argentino funciona aqui como uma espécie de contraponto, como um inimigo próximo de quem, por exemplo, o brasileiro se quer diferenciar. E isto faz parte desta dinâmica de construção. Isto é uma espécie de ilustração popular, na cultura popular, daquilo que é um complexo mais largo e que envolve um conjunto de estratégias que visa afirmar as identidades nacionais. E, curiosamente, ele até